Cílios assim são literalmente o pesadelo de qualquer maquiador. Longos, duros e crescendo para baixo. Muitos, ao verem um caso desses, só querem cancelar o atendimento. Recentemente, tive uma modelo com cílios incrivelmente longos, mas com uma textura de pelo muito difícil e um crescimento complicado. E ela confessou que já tinha ido praticamente em todos os profissionais da cidade e o resultado nunca ficava como ela queria. Ninguém conseguia fazer uma curvatura decente. Ou os cílios não levantavam nada, ou ficava uma curvinha quase imperceptível que sumia em uma semana. Minha modelo encontrou uma profissional que conseguiu levantar os cílios dela, mas infelizmente essa pessoa se mudou para outra cidade. E agora a cliente está novamente desesperada procurando por uma nova profissional. Agora só imagina quantas clientes assim existem. Para elas, a laminação de cílios é literalmente uma salvação. Esse é o tipo de cílio mais ideal para fazer a laminação. Cílios retos que crescem para baixo, onde a curvatura fica super evidente. Ainda são cílios longos. O resultado pode ser simplesmente incrível. Hoje, neste vídeo, vamos analisar os erros mais comuns ao trabalhar com esse tipo de cílio e por que a maioria das profissionais não consegue levantar esses cílios. Erro número 1. O mito sobre os rolinhos e a insistência em seguir regras antigas e totalmente ultrapassadas de laminação de cílios. E essa regra ultrapassada diz o seguinte: para cílios que crescem para baixo, só usamos rolinhos arredondados. Afinal, só os rolinhos arredondados conseguem levantar esses cílios. Gente, isso já é um mito. Os rolinhos são apenas uma forma de direcionar o novo formato dos cílios, que se cria após o procedimento. E aqui não faz absolutamente diferença alguma qual será esse formato, seja ele semi-arredondado, com efeito lifting, ou até mesmo naqueles em formato de L. Ou seja, o rolinho em si não é o responsável por levantar os cílios, ele serve apenas como um molde para esse novo formato. Tudo depende, em primeiro lugar, de você e da sua técnica de trabalho. Olhem esses meus trabalhos. Aqui, em todos os casos, foram usados rolinhos para efeito lifting com um ponto de curvatura no terço inferior. Você não vai ver nenhum rolinho arredondado aqui. Aqui estão cílios lindos com laminação da modelo sobre a qual falei hoje para vocês. Aqui já é outro caso inicial, também muito parecido. Aqui temos cílios rígidos, sem qualquer curvatura, ou seja, retos ou até mesmo crescendo para baixo, e com uma cutícula do fio bem fechada e densa. Aqui eu usei os rolinhos da Kátia Vinogradova e só olhem para essa curvatura divina que ficou. Um resultado muito bonito, muito marcante. A próxima, terceira modelo, também tem um caso inicial parecido. E aqui eu também usei os rolinhos da Kátia Vinogradova. E olha só o efeito lifting incrível que conseguimos. Ou seja, mais uma vez, é possível trabalhar com absolutamente qualquer rolinho e ainda assim obter um efeito uau marcante. Quando você segue essas regras ultrapassadas que já perderam a validade há uns 5 anos, você se priva da chance de conseguir curvaturas tão marcantes e incríveis. Para cílios duros que crescem para baixo, você pode usar rolinhos arredondados ou rolinhos para efeito lifting. Tudo depende do desejo seu e do seu cliente, de qual formato de curvatura vocês querem obter ao final do procedimento. Erro número 2: má aderência dos cílios na etapa de posicionamento dos fios. Normalmente, esses cílios mais duros são muito difíceis de posicionar corretamente no rolinho durante a aplicação. E o erro acontece quando você começa a posicionar o cílio no rolinho, cola, faz uma camada, os cílios começam a descolar, aí você passa uma segunda camada de cola, depois uma terceira camada. Você fica tentando pentear os cílios, ajeitar eles no rolinho, mas eles não colam direito. Eles acabam indo para todos os lados. E aí, nesse caos, você simplesmente joga o primeiro produto por cima, porque, afinal, o que mais dá para fazer? Nada tá dando certo. Por que isso é um erro? Nesse momento, pelo menos, é preciso pressionar os cílios no rolinho com um compensador, para que todos fiquem uniformemente cobertos pelo primeiro produto. Com o compensador ou com um plastiquinho, pressionamos os cílios.
Aquele plastiquinho que também é usado para laminar sobrancelhas, que muitas vezes colocam por cima, também serve para laminação de cílios. Por que isso é um erro? Isso acontece porque, quando está essa situação de completo caos, a área de aplicação do primeiro produto acaba ficando extremamente desigual. Não é só desigual, é totalmente fora de controle. Ou seja, você não sabe onde está cada área. Em alguns lugares, o cílio inteiro está coberto com o produto, da raiz até a ponta, e em outros só tem uma camada bem fina do produto, uma área bem pequena de aplicação. E o efeito do primeiro produto acaba sendo totalmente descontrolado. Erro número 3: deixar um espaço muito grande da raiz dos cílios. Quando trabalhamos com cílios que crescem para baixo, e aqui estou falando de qualquer tipo de cílio que cresce para baixo, eles também podem ser sinos e porosos. O mais importante é que eles crescem para baixo. Nesse tipo de situação específica, precisamos aplicar o produto o máximo que você conseguir da raiz dos cílios, para conseguir trabalhar muito bem essa área. Se você acabar deixando um espaço da raiz, essa região ainda vai permanecer apontando para baixo, o que vai acabar provocando esse efeito de caimento indesejado. Ou seja, a partir da raiz, o cílio primeiro vai apontar para baixo e só depois vai subir. Ou seja, o efeito do lash lifting vai ser muito fraco e, além disso, vai ficar assim, meio estranho. Erro número 4: cometeu uma certa bagunça na hora de aplicar o segundo produto. É muito importante a gente lembrar qual é a função exata do segundo produto no procedimento. O segundo produto cria novas ligações de sulfeto no fio e consegue fixar a nova curvatura. Ou seja, do jeito que os cílios ficam na etapa do segundo produto, é assim que eles vão ficar no resultado final. E então, o segundo produto basicamente fixa tudo o que você fez na hora de alinhar os fios, na etapa do primeiro produto. Se na hora de alinhar os fios ficou aquela bagunça, um cílio nem colou, outro colou bem, outro ficou torto, atravessado, enfim, uma verdadeira bagunça, então, infelizmente, esse vai ser o resultado final, porque o segundo produto simplesmente vai fixar tudo isso. Quando eu trabalhei com a modelo sobre a qual contei para vocês hoje, ela disse uma frase olhando no espelho: Uau, até a raiz dos meus cílios está toda alinhada, todos estão igualmente levantados. Isso simplesmente porque, de fato, clientes com esse tipo de cílio geralmente acabam tendo resultados muito diferentes. Alguns cílios ficam muito levantados, outros continuam crescendo para baixo. Alguns cílios ficam até com uma curvatura estranha, ou seja, todos os cílios ficam muito diferentes. E claro, isso fica extremamente feio. Minha modelo ficou realmente surpresa de forma positiva com todos os cílios curvados na mesma direção. E isso, na verdade, é o padrão da laminação e deveria ser sempre assim. O erro número 5 diz respeito à ética do profissional. Às vezes, os profissionais dizem: Ah, é que seus cílios são assim mesmo, eles não pegam a laminação. Ou então, eu trabalho há 2 anos. Você é a primeira que me diz que a curvatura não ficou boa. Todo mundo fica satisfeito. Só com você que foi assim. Bom, gente, isso é simplesmente mentira e manipulação. É jogar a responsabilidade pelo resultado do procedimento no cliente. Eu faço laminação de cílios há 6 anos e também já tive trabalhos muito ruins mesmo. Também já levantei só metade dos cílios, a outra metade ficava reta. Também já aconteceu de eu não levantar os cílios de jeito nenhum, não conseguia fazer nenhuma curvatura, mas eu sempre procurei ser sincera com as clientes e dizer honestamente: sim, hoje não deu certo e eu vou investigar o porquê. Isso realmente gera respeito, e a cliente percebe que você está evoluindo e pode voltar a procurar você depois que você aprimorar sua qualificação. Se você quer parar de ter medo de cílios difíceis e aprender a criar um efeito lifting marcante, até nos cílios mais complicados e que crescem para baixo, eu te convido para o meu curso fundamental na profissão de Lama Maker. Esse curso é composto por 5 módulos muito grandes e detalhados, começando pelos fundamentos do lash lifting, química dos processos, química dos produtos, até técnicas avançadas coreanas e captação de clientes.
No curso, você vai ver 5 demonstrações detalhadas em modelos, sendo que 2 delas terão cílios muito difíceis, rígidos e que crescem para baixo, exatamente como os que estamos falando hoje. Na prática, você vai ver exatamente como eu consigo levantar os cílios de forma tão marcante, como eu obtenho uma curvatura perfeita, tudo em um único plano, com cada cílio alinhado um a um. O curso acontece em uma plataforma separada, muito prática, no formato de videoaulas. Você terá acesso por um ano e poderá assistir novamente a qualquer momento. Então, meninas, chega de ficar na dúvida se a curvatura vai dar certo ou não dessa vez. Venham aprender uma técnica que realmente funciona. Tô esperando vocês no curso.